Tudo bem, senhor? Tudo bom. Pessoal, a gente tem essa aula para esclarecer dúvidas sobre o material que foi passado. Então, deixa eu entrar aqui no material. Então, vocês têm alguma dúvida sobre essa parte de análise estática? Tem duas apresentações, uma sobre a fundamentos de estatística e outro estatística aplicada à instrumentação. Vocês leram? Tem alguma dúvida? Querem me perguntar algo? A aula basicamente é esclarecer as dúvidas que vocês têm sobre isso. Professor, Pode falar. eu fiquei com dúvida. Vou mudar o áudio aqui. Aí. Eu fiquei com dúvida numa parte do vídeo, da primeira parte, onde você fala que a função densidade de população é desconhecida, Tá. mas a média e e o desvio padrão são conhecidos. Tá. Uma coisa é a gente ter uma amostra de uma população. E aí eu tiro, por exemplo, se eu quiser saber qual que é a taxa de chegada de pessoas por minuto numa fila para refeitório estudantil, tá? Por bandejão. Se eu levantar num dia, eu vou saber qual foi a taxa anual? Sim ou não? Não, em um dia não, né? Num dia não. Mesmo num dia. Você acha que eu vou levantar todas as pessoas que chegaram ou só uma parte das pessoas num determinado momento? Em determinado momento, seria enquanto está servindo o almoço ali. Então, se eu estou num processo industrial e eu tenho todas as peças sendo mensuradas, aí eu vou ter o desvio padrão da população. Agora, se eu estou trabalhando com lotes e pegando uma peça aqui, outra ali, fazendo os testes só desses pequenos lotes, porque estatisticamente aquilo representa 95% dos casos, ou aquilo é estatisticamente significativo, eu vou estar com um desvio amostral e uma média amostral. E é isso que separa uma coisa da outra. Tem companhias que fazem testes em todos os carros que ela produz. Vamos falar da Ferrari, da Rolls-Royce, cada Ferrari produzida ela é testada. Como é que a Volkswagen faz com os carros dela? Faz um teste de um modelo só e considera que todos são iguais? Faz o teste de um lote, uma parte do lote produzido no dia, sabe? E aí, se passou, eles pegam um lote inteiro e põem para vender. Eu acho que está por aqui isso aqui, antes do histograma. O que você está falando é justamente. Não, mais para frente. É o que tem o caso 1 e o caso 2. O caso 1 era o FDP desconhecido e a média e o desvio conhecido. E o outro são a média e o Aqui. desvio desconhecido. Se eu tenho uma função de densidade de probabilidade desconhecida, então eu tenho a média das médias amostrais, se ele é um bom estimador. Aqui está falando que eu vou usar a função z, nesse caso, tá? No caso 2, quando não se conhece o valor do desvio padrão. Se eu não conheço o valor do desvio padrão, é porque eu não sei o valor. Eu vou ter que trabalhar com a variância amostral. A variância amostral nada mais é do que o quadrado do desvio padrão da amostra, sabe? E aí, quando eu trabalho com valores amostrais, eu não uso Z, eu uso T de student. Essa é a diferença, sabe? Se eu conheço o desvio padrão da população,
Então, eu vou trabalhar com Z, Tabela a Z. tabela Z. Se eu não conheço, se eu só conheço o valor da amostra, eu vou trabalhar com a tabela do T de student. É isso. E você vai ver que a diferença está no uso do sigma aqui, no T de student, ao invés de eu usar o S, que é o desvio padrão da amostra. Tá? É isso. Acho que eu entendi agora. Aí, Entendeu? quando a gente não tem o desvio padrão Da população. populacional e nem a média da população, a gente vai ter já o FDP, que é essa fórmula aí. Sim. Entendi. Ah, entendi, então. Não, obrigado. Que isso. Mais perguntas, gente? Tem muito conceito sendo falado nessas aulas aí. Bárbara, sua vez. É, Jean, eu fiquei com dúvidas em relação ao fundo de escala. Como que é definido o mínimo e o máximo, tipo, do tamanho da faixa de operação? Você está falando do intervalo de confiança? Na parte do... Tava logo na fundo de escala e resolução, né, na parte do vídeo. Escala e resolução, a gente tem isso sendo falado antes disso, quer ver? Não, escala e resolução é na outra apresentação. Aqui a gente vai falar de sensibilidade e depois da sensibilidade a gente vai falar sobre resolução e você está falando da faixa de operação, é isso? Essa foi a sua pergunta? Isso, Tá. isso. Ó, a faixa de operação é qual é a entrada mínima e qual é a entrada máxima que eu consigo trabalhar com um sensor. O sensor de temperatura vai trabalhar de menos 50 a mais 100 graus Celsius. Então, a faixa de operação é esse, de menos 50 a mais 100 graus Celsius. Fundo de escala só existe quando o menos 50 é igual ao mais 100. Nesse caso, não tem fundo de escala, porque são diferentes. Se fosse trabalhar de menos 100 a mais 100, o fundo de escala seria de 100 graus, menos a mais. É isso que está falando aqui. E a resolução, ela diz respeito à menor variação da entrada que consegue ser observada. O que isso quer dizer? Se eu tenho um instrumento analógico, como aquele sensor de temperatura de bulbo, qualquer variação de temperatura faz variar a saída na escala do indicador, no indicador da escala. Então, eu consigo mensurar qualquer variação. E aí, a resolução é do meu próprio olho, que consegue ou não perceber as variações. Com os sensores digitais, diz respeito ao número de bits que ele usa para representar o que está sendo medido, mensurando. Nesse caso, a gente vai ter 1/2 elevado ao número de bits como resolução mínima, que é a menor variação que eu vou ter na saída dada uma entrada. Se eu trabalhar com 10 bits, eu tenho 1/2 elevado à décima. 1/2 elevado à décima é 1024, se eu não estou enganado. Então, é como se eu tivesse uma resolução de 1 milésimo. Tá? Então, variações de 1 milésimo conseguem ser percebidas. Só que eu tenho uma faixa de operação de 100 graus, por exemplo, eu vou ter 1 milésimo de 100, ou seja, eu tenho variações de 0,1 graus Celsius. E essa é a resolução do meu sistema de medição. Não sei se isso ficou esclarecido, Bárbara. Você ainda tem dúvidas sobre isso? Não, ficou assim, entendi agora. Eu tenho outras dúvidas, mas eu vou deixar o Rodrigo, ele mandou no chat aqui. Eu acho que eu vou escrever no chat também, que aí fica na ordem certinho, né? Tá bom, eu estou lendo a dúvida do Rodrigo aqui. Professor, eu estava vendo sobre desvio padrão e vi que existem duas fórmulas. Uma onde dividido por n, admitindo 0 graus de liberdade. Aparentemente, isso significa que conhece toda a distribuição. É isso mesmo. Quando você divide pelo número total, n, significa que você está calculando o desvio padrão da população.
Outra que é dividido por n menos 1, admitindo 1 grau de liberdade. Aparentemente, significa que apenas conheço um conjunto de dados amostrados. Você percebeu muito bem. Quando eu divido por n menos 1, eu não estou tratando de desvio padrão da população, mas sim o desvio padrão da amostra. E aí é bem o caso que o Vinícius estava conversando antes. Pô, eu estou lidando com que dados? Eu mensurei toda a minha população ou eu estou fazendo uma mensuração só de parte da população? Vou dar um outro exemplo. O IBGE, quando faz o censo populacional, ele faz, faz a pesquisa com toda a população, tenta entrevistar todo mundo. Quando a gente faz uma pesquisa para intenção de voto, eu não pesquiso todo mundo, eu pesquiso uma parte da população. E aí tem um erro, tem um intervalo de confiança maior do que se eu tivesse coletado os dados de toda a população. O Rodrigo continua falando, eu consigo entender o uso dos dados amostrados, mas minha dúvida é quando vou colocar toda a distribuição. Você só vai colocar toda a distribuição se você mensurou todos os elementos que tem ali. Quando eu conhecer a função que define a distribuição, bem, para você descobrir a função densidade e probabilidade, você tem que criar um histograma dos dados coletados, ver o formato do histograma e se aquele formato lá lembrar uma exponencial, eu vou buscar uma função densidade e probabilidade exponencial. Se aquele formato de dados lembrar uma função gaussiana, eu vou usar uma função normal. Se aquilo parecer um triângulo, eu vou usar uma função triangular e assim sucessivamente. Aí tem que haver uma inferência de nossa parte. É buscar encontrar a função densidade e probabilidade que mais se aproxima com os dados que a gente coletou. E como usar a função se a fórmula do desvio padrão eu uso dados? Bem, não tem problema nenhum usar uma ou outra, tá? A única diferença é que eu não vou usar o Z, se eu não tenho a população, eu vou usar o T de estudantes, se eu tenho só um desvio amostral. E quando eu faço o... E aí eu estou usando uma hipótese, que os dados que eu estou medindo, eles seguem uma distribuição. Aquela medida, toda vez que eu mensuro ela, segue uma distribuição normal. Por isso eu estou usando Z e T de student. Mas o histograma pode ter uma distribuição diferente. O Rodrigo acrescentou mais. Então, só tem como conhecer toda a população quando eu tenho dados discretos. Por exemplo, todas as pessoas. Só tem como conhecer toda a população se eu fiz a mensuração de todas as partes. Aí não é só pessoa, todas as peças, todos os veículos, todos os objetos em questão, tá? E aí o censo do IBGE é um bom exemplo. Eu vou pesquisar a idade de todo mundo, onde mora, a escolaridade, vou pesquisar qual é a característica econômica da família, se tem ou não tem TV, se tem água encanada, sabe, são os pontos que eu vou analisar na casa, quantas pessoas moram e tudo mais. Aí eu tenho o dado da população. Por exemplo, medindo um eixo, eu nunca consegui saber a população, então, certo? Bem, se eu produzir só um eixo, você tem a população, e aí você vai mensurar aquele eixo 30 vezes. Agora, se eu produzir 1 milhão de eixos e só medir 1%, ou 0,1% desse 1 milhão de eixos, eu só vou ter um desvio amostral. Um avião, por exemplo, ele é produzido em baixa escala. E aí eu consigo mensurar todas as partes daquele avião, tá? E aí é diferente de um veículo que eu vou produzir 20 mil por mês, 100 mil por mês, sabe? E isso é diferente de um componente eletrônico, que eu vou produzir 1 milhão por mês, sabe? Tem que ver qual é o processo de produção que está acontecendo, para a gente saber se vai saber ou não a população. E eu só vou buscar saber a população se minha aplicação requerer isso. Se eu estou falando, por exemplo, de questões que envolvem produtos que emitem radiação,
é bem provável que eu vou querer levantar toda a população. Na Covid, a China levantou toda a população. E olha que a população deles é gigantesca. A Coreia também fez isso. Se alguém pega Covid na Coreia, eles conseguem rastrear quais foram as pessoas que aquela pessoa teve contato ou passou perto dela, porque eles rastreiam pelos celulares. Mas isso dá para fazer na Coreia em algumas cidades só, e não todas. Tenta fazer isso no Jalapão, no Brasil, fica meio complicado, apesar do Jalapão saber quem é de fora e quem não é de fora, mas com quem a pessoa se encontrou, você vai demorar um tempo mais para saber quem passou, quem teve contato, quem pode ou não ter que fazer o exame de Covid. Mas eu não sei se eu esclareci, Rodrigo. Eu volto a te falar do eixo. Se eu produzir um único eixo, esses 30 dados é desvio da população. Se eu produzir 50 eixos e estou pegando 5 para tirar as medidas, por mais que eu tire 30 medidas de cada um, eu estou falando de um desvio amostral, porque são 50 eixos e eu só levantei 5, medidas de 5. Não sei se ficou claro. Ok. Bárbara, você falou que tinha mais perguntas. Sim, só que é naquela parte 2 também, Pode sobre falar. incerteza. Tem, na parte que você comenta sobre o valor de entrada da incerteza, você mostra um gráfico entre o QI e o Q0, né? Sei lá. E aí você mostra uma porcentagem A e B. Eu não entendi essas porcentagens. Essa daí. Essa porcentagem A e B. Tá. Tá falando que tem duas formas de calcular o erro e elas se somam, tá? A pontilhada em azul aqui, não sei se você está vendo, mas essa essa linha em azul é o cálculo de percentual da entrada. À medida que a entrada aumenta de valor, eu tenho um erro maior. Então, eu tenho um erro proporcional à entrada. E tem uma outra que depende do fundo de escala que eu estou usando, tá vendo? E é um erro constante. É B% do fundo de escala, que é esse pontilhado em vermelho, tá? Então, essa linha cheia em azul é o cálculo de A% de QI e o pontilhado em vermelho é B% do fundo de escala. Então, quando eu tiver um determinado valor, eu tenho que calcular, bem, em zero, com QI igual a zero, o erro é igualzinho a B, B% do fundo de escala. À medida que o valor da entrada vai aumentando, o erro ele vai sendo proporcional, vai ser em paralelo a essa reta azul aqui, tá? É como se eu somasse as duas coisas aqui para saber qual é o erro dentro desse fundo de escala, seja para cima ou seja para baixo. Por que isso está sendo falado? Porque alguns datasheets falam que o erro, a incerteza, ela é 0,01% do fundo de escala e 1% da entrada. Tem um exemplo aqui. Aqui, ó. Célula de carga tem um fundo de escala de 500 newtons com resolução melhor que 1% do fundo de escala, tá? Então, está falando que a resolução é 1% de 500 newtons, ou seja, 5 newtons. Isso para esse fundo de escala. Se o fundo de escala fosse de 1000 newtons, seriam 10 newtons de resolução. Tá? Então, a resolução ela é proporcional ao fundo de escala. E tem erros proporcionais ao fundo de escala, erros proporcionais ao valor da entrada. É só isso que está falando. Aqui está mostrando a incerteza. Tá? O voltímetro HP 3456A de 6 dígitos. Para o fundo de escala de 1 volt, a incerteza é proporcional ao valor da leitura, tá vendo? 0,0012% da leitura é igualzinho esse A% de QI aqui, mais 5 contagens do sexto dígito. 5 contagens do sexto dígito significa que eu vou ter 0,00005
de erro, como se fosse um erro constante, semelhante a um percentual do fundo de escala. E aí eu vou ter para 1 volt, que é o fundo de escala, 1 volt vezes 0,0012% da 0,000012 volts, mais um erro constante que é de 0,000005 volts, ou seja, um erro, uma incerteza de 0,000017 volts. Ficou claro, Bárbara? Ficou sim, agora eu entendi. Eu estava imaginando outra coisa, mas agora eu entendi. Obrigada, Sim, viu? mas... Tá. Mais dúvidas? Professor, Oi, a já. respeito da sensibilidade, o Q0 e o QI, eles não necessariamente precisam ser a mesma unidade ou a mesma Não, característica, não precisam ser. O porque, Q0 pode ser volt, o QI pode ser uma entrada de temperatura, sabe? hum, porque depois você utiliza a questão do sensor de pressão, né? Aí Uhum. você analisa o Y da divisão e a temperatura. Então, mas eu também não analiso essa unidade de sensibilidade. Olha, a sensibilidade é variando a entrada, como vai variar a saída? E o melhor sensor é semelhante a esse cara aqui, onde a sensibilidade é Y sobre P0, é a saída sobre P0, e tem todo. A gente viu isso na aula introdutória. Deixa eu sair daqui, fechar isso aqui. Na aula de introdução. Essa aula mostra como é que a gente modela esse sensor. E na modelagem desse sensor, tem toda uma questão de o que é entrada, o que é saída, quais são os componentes, tem toda uma questão de qual é o modelo físico desse medidor analógico, e tem uma força devido à massa e aceleração no pistão. O pistão tem uma massa. A mola tem uma força proporcional à variação de x. A alavanca tem uma proporcionalidade entre y e x. E tem interferência do atrito no sistema. Daqui a gente chega nessa equação, e essa equação, para uma pressão constante, vê que y é b, esse valor da alavanca, vezes A, que é a área desse pistão, dividido por Azinho, que é esse tamanho da alavanca, vezes o K da mola, tudo isso multiplicado pela pressão P0. P0 é QI, Y é QO. Então, a relação entre QI e QO é uma constante para uma pressão constante, que vai dar B, Azão sobre Azinho K. Entendido isso, gente, a gente pode compreender que se eu tenho uma sensibilidade desse sensor, essa sensibilidade só pode ser essa relação de Y sobre P0. Como tinha o P0 na saída, a gente chega numa sensibilidade independente de P0, que é A sobre B, K razão. É isso. Essa é a sensibilidade desse sensor de pressão. Não sei se ficou claro, pessoal. Jean, ficou claro isso? Era essa a sua pergunta ou eu não respondi sua pergunta? Era mais a questão de essa sensibilidade tem uma unidade definida ou em cada caso de cada sensor ela vai estar analisando entrada e saída e eu não estou analisando a unidade, tipo centímetros sobre a pressão. É isso. Aqui, essa sensibilidade aqui, ela não é adimensional, não. Ela não é. Ela é centímetro, milímetro sobre megapascal, tá? É isso. Só que megapascal é newton sobre metro quadrado, não é? E aí vai dar
milímetro vezes Newton, milímetro vezes metro quadrado sobre Newton. É alguma coisa assim. Mas cada sensor tem uma unidade diferente. A única coisa dimensional nesse caso é esse casão aqui. Esse cara é adimensional. Eu vou ter uma que é milímetro, B é milímetro e A é milímetro quadrado, sabe? Você vai ver que vai dar 1 sobre milímetro quadrado. Porque E aí, Newton é quilograma sobre... pode falar. esse valor que eu acho do SE vai ser o nominal. A das Isso. medidas que eu realizo, aí eu vou comparar com esse valor nominal. Na verdade, essa linha aqui em preto são os valores que eu coletei. Eu vou buscar uma função matemática, e é por isso a modelagem matemática, que represente essa saída. Eu posso ter uma saída assim na prática, eu posso ter uma saída assim na prática, e a resposta que eu te dou é: eu não falei que naquele sensor de pressão que tinha, tinha um amortecimento causado, e aquele amortecimento era proporcional à velocidade? Quem disse que não tem um outro fator que eu estou desprezando e ele está acabando, ele acaba influenciando no nosso sistema? Por exemplo, a temperatura no sensor a temperatura no sensor de pressão, tá? A temperatura ela vai causar influência nesse resultado. Como é que a gente resolve isso? Tem várias formas, são os 5 pontos aqui. Por um método direto, eu uso os padrões e vejo como é que ele funciona. Método indireto, onde eu uso 2 sistemas de medição, um sistema de medição padrão e outro não. E muitas vezes eu tenho que calcular qual que é a influência da temperatura e retirar essa influência toda vez que eu for fazer a mensuração. Aqui está mostrando como é que está se calibrando essa célula de carga. Jean, não sei se te respondi. Não sei se eu fugi da resposta, da pergunta. Respondeu sim. Ok, Obrigado. de nada. Mais perguntas, pessoal? Gente, quem ainda não assistiu às aulas, dá tempo de assistir. Mandem perguntas até sexta-feira que eu respondo via chat para vocês, tá bom? Essa aula foi gravada. Eu vou colocar essa aula lá no canal geral de instrumentação. E até sexta-feira eu disponibilizo a matéria que eu vou disponibilizar na segunda-feira, tá? Para quem quiser já começar a estudar. E pelo que eu entendi, vocês têm acesso a todos os todo o material que está aqui de forma oculta, tá? Então, para saber o que vem depois é análise dinâmica de instrumentos, tá? Mas na segunda-feira eu vou apresentar a lista de exercícios para falar sobre análise dinâmica de instrumentos. Então, eu peço para que quem não estudou, estude análise estática, porque segunda-feira eu apresento a lista de exercícios para vocês fazerem. E vai ser diferente da lista de exercícios do semestre passado. Quem quiser saber como foi no semestre passado, no meu canal do YouTube, tem todas as aulas que foram ministradas, tá? No semestre passado, inclusive como se foram resolvidas as listas de exercício, tá? Mas aqui tem não só de instrumentação, como também tem a aula de redes industriais. Essa é a lista 2 de redes, tá? Mas basta pesquisar aqui que tem... Aqui está análise dinâmica e análise estática. Em algum lugar aqui está a resolução da... Deve ser esta daqui, ou aula síncrona de redes industriais, circuitos. Deve ser essa aula aqui que vai falar de... Não, essa daqui. Essa aqui é a resolução da lista. Dá para ver pelo arquivo Excel. Tá vendo? Isso aí no semestre passado. Então, se quiser, basta buscar por aqui também. Então, tem todo um canal com um monte de matéria aí,
Todas as aulas já estão pré-gravadas, fica fácil vocês pesquisarem isso. Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Sim, Rodrigo. Depois de passar a lista para vocês, eu resolvo a lista e disponibilizo um gabarito, tá? Então, a lista, ela vale como ponto e vale como presença. Liberei a lista, entregue nem que seja em branco. Para falar, olha, eu tentei fazer e não consegui nada. Entregue nem que seja um exercício, porque assim conta a sua presença e eu não avalio a lista se a pessoa respondeu tudo e está tudo certo. Eu simplesmente faço, entregou a lista, recebeu o ponto. Tentou fazer. É isso que eu estou pontuando aqui, tá? Então, eu estou tentando estimular todo mundo a fazer. Beleza. Então, gente, estou desligando aqui a gravação. Vou